Quem puder entender, entenda. Quem soube ouvir, quem soube acolher, quem soube entender bem a palavra do Senhor, foi ela, a Virgem Santa. Lembrando dela e desejosos de aprender com ela, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Meus queridos e santos irmãos, em toda celebração é de Deus que a gente se aproxima. E nós devemos procurar aproveitar bem as oportunidades que Ele nos concede de estarmos em sua casa ao seu lado. Mas eu quero estar na presença dEle, alimentando o desejo de conhecê-lo melhor. E por que é que eu tenho que conhecer melhor a Deus? Porque a gente só ama a quem a gente conhece. Para eu ter mais amor por Ele, eu tenho que saber quem Ele é. E nós já sabemos, Deus, Ele é Pai. A grande revelação que o Senhor veio nos fazer. O Criador de todas as coisas, Ele é Pai. E não apenas meu, mas é nosso. Mas se tem a melhor maneira de sabermos como Ele é, se é um Pai bom ou ruim, é através das atitudes. As atitudes revelam quem a pessoa é. E quando se trata de Deus, nós vamos saber que Ele é bom por aquilo que Ele faz. E o que é que Ele faz? Ele é o Pai, Criador de todas as coisas. Ele não apenas cria, mas Ele também mantém, Ele sustenta o que criou. Foi Ele quem tomou a iniciativa de criar o ser humano. Foi Ele que tomou a iniciativa de, pela escolha de um único, formar o povo. Ele escolheu Abraão e por meio de Abraão uma descendência. Ele criou o povo e Ele conduziu o povo e Ele libertou o povo e Ele presenteou o povo com uma nova terra. Tudo isso Ele realizou porque Ele é bom. Se Ele é bom, é dele que eu tenho que me aproximar para também desfrutar da sua bondade. É essa a nossa atitude, a atitude de quem acredita dele se aproximar, com ele criar intimidade e se tornar mais amigo do Senhor, a exemplo de Abraão, a exemplo de Isaac, a exemplo de Jacó, a exemplo dos profetas, a exemplo da Virgem Maria, a exemplo dos santos e santas de Deus. Intimidade com o Senhor. Mas esse Deus que cria, Ele também nos educa. E Ele nos educa através do seu Filho, que se dirige a nós por meio da igreja. E hoje, Ele vem nos orientar sobre o matrimônio. O que é o matrimônio? O matrimônio tem por autor o próprio Deus. Não foram os homens que criaram, mas foi Ele. Sendo Ele o autor do matrimônio, matrimônio deve ser do jeito dele e não do jeito que a gente quer. E como é, padre, casamento do jeito de Deus? O próprio Jesus, ele vai explicar no Evangelho. É entre um homem e uma mulher, que livremente se dirigem diante do altar para receber a bênção. Mas esse casal que recebe a bênção, ele é chamado a cumprir os deveres do matrimônio. E quais são os deveres do matrimônio? A felicidade de ambos. O marido se coloca a serviço da esposa, a esposa se coloca a serviço do marido. Por isso que a igreja nos ensina que matrimônio é um sacramento do serviço, um servindo o outro. A mulher recebe a bênção não para ser feliz, mas para fazer o marido feliz. A esposa recebe a bênção
o marido recebe a bênção não para ser feliz, mas para fazer a esposa feliz. O homem fazer com que a mulher se torne mais mulher e a mulher fazer com que o homem se torne mais homem. Esse é o propósito, uma das finalidades. E a segunda finalidade é a continuação da família. E como a igreja é sábia, vai encerrar a Semana da Família com esse texto sobre o matrimônio. Mas aí vem uma pergunta: e por que tantos casamentos não prosseguem? E Jesus Cristo ele vai dar a resposta. E uma resposta que nós muitas vezes esquecemos de analisar. Quando ele é questionado: Senhor, é permitido ao homem despedir a mulher? E olhe que hoje também acontece o contrário. Tem mulher despedindo o marido. Senhor, é permitido um despedir ao outro? E aí Jesus faz questão de fazer uma releitura do plano de Deus. E depois ele vai dizer qual é a causa de tantos casamentos destruídos. Ele vai dizer: é por causa da dureza do vosso coração. É por causa da dureza do vosso coração. E o que é dureza de coração? A exegese bíblica vai dizer bem claro: rebeldia consciente contra a vontade de Deus. Mas quando a gente descobre essa realidade, não é para acusar, mas é para a gente ter uma responsabilidade maior sobre aquilo que o Senhor ensina e a igreja. São vários os motivos. E um deles também é que muitos casam sem estarem preparados, muitos casam sem terem o dom para o casamento. É preciso ter o dom. Jesus Cristo deixa isso bem claro no finalzinho, e o apóstolo Paulo também vai dizer que tem homens que têm o dom para o casamento, outros não. Outros não. É preciso ter o dom. E quem é que descobre quem tem o dom? Quem pede a Deus sabedoria. E como é que se adquire sabedoria? Não é frequentando universidade. Nas faculdades, a gente aprende a adquirir conhecimento sobre as ciências humanas e exatas. Mas sabedoria se adquire dobrando o joelho, porque sabedoria é dom de Deus. É preciso ter sabedoria para discernir: eu realmente estou pronto para casar. Não, eu não vou casar. Peçamos então a Deus sabedoria. Peçamos a Deus sabedoria para acertarmos em nossas escolhas e decisões, que sempre implicam responsabilidades. Mas me permitam eu terminar lembrando que hoje, dia 15, é o dia em que a igreja lembra a assunção de Nossa Senhora aos céus. No Brasil, essa celebração é transferida para o domingo, mas a igreja também lembra São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, padroeiro dos acólitos, padroeiro dos ministros. Quem foi São Tarcísio? Uma criança, aos 12 anos, se colocou a serviço do Senhor e foi incumbido de levar a comunhão para os cristãos que estavam sofrendo perseguição. E nesse itinerário, ele foi violentamente assassinado, foi apedrejado, isso já no início da igreja, no século III. Foi apedrejado, mas manteve-se fiel. E nós, quando lembramos a memória de um santo, nós também devemos procurar nos aproximar do santo para aprender a fazer o mesmo que ele. Ter fidelidade no coração e confiar na bondade de Deus que nos conduz para carregarmos a nossa cruz. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Queridos coroinhas, eu não os conheço, só um, viu? Cadê? Só o filho da minha aluna ali. Eu fiquei muito triste essa semana com a notícia de um coroinha que eu tive lá em Buquim.
Logo que eu cheguei em Buquim, fui criar uma paróquia nova. E lá já tinha os coroinhas, pequenininhos, magrinhos. E eu sempre dizia para eles: invistam em Deus e em vocês. Invistam em Deus e em vocês. Guardem no coração. Amém? Invistam em Deus e em vocês. Invistam em Deus e em vocês. Muitos deles se deram bem na vida. Inclusive tem um que eu me tornei padrinho de crisma. Ele hoje é concursado do Sírio-Libanês. Inclusive passou no concurso federal, já fazendo doutorado pela PUC. Mas infelizmente essa semana teve um que tirou a própria vida. Uma tristeza. E nós devemos procurar sempre, procurar fazer o mesmo que Deus criou, acompanhou, conduziu. Sempre que acontecem tragédias desse tipo, as pessoas ficam julgando, mas aí a gente também tem que parar e se questionar. E o que foi que eu fiz para evitar? Hoje somos convidados a acolher essas crianças. Eu nunca fui coroinha, eu não sabia nem o que era coroinha. E eles estão nessa caminhada, aprendem a ter amor para a igreja, alguns se sentem convidados e se tornam sacerdotes, mas eles precisam da nossa oração, da nossa presença, do nosso exemplo. Peçamos então por eles, e que vocês guardem no coração, é preciso investir em Deus, e é preciso investir também em nós mesmos. Confiamos nele, e ele confia em nós. Que São Tarcísio, ao lado da Sagrada Família, interceda por todos, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E vossa mãe, Maria Santíssima. para sempre Jesus Cristo é o Senhor.